Olá, eu sou o professor Marcelo Arioli Reck. Eu sou a prof. Fernanda Antônio. E junto com o professor Cristiano Luan Pereira, a gente é da comissão organizadora do concurso Um Parklet para Lajeado. Hoje a gente vai apresentar uma palestra técnica para mostrar para vocês alguns elementos importantes para vocês se atentarem no concurso, tanto da cartilha organizada pela prefeitura, por meio da CEPLAN, que é um dos nossos colaboradores aí do concurso, um apoiador bem importante aí que nos ajudou no levantamento de dados, quanto o edital mesmo, frisando alguns elementos importantes sobre o processo de inscrição e o envio das propostas e as questões das equipes e do local. Exatamente. A ideia é tentar facilitar um pouquinho o acesso a essas informações para vocês que vão participar do concurso. Então, o professor Marcelo vai começar agora mostrando e comentando um pouco alguns pontos mais relevantes da cartilha de Parklets para Lajeado. A cartilha é um dos anexos que a gente tem disponibilizados no site do concurso, né? No site vocês podem ver o edital e a parte de inscrições e depois a parte dos anexos ali, onde tem a cartilha, um modelo de selo padrão, que é para utilizar nas pranchas, e a parte ali de levantamentos. Então, não deixem de conferir todos os anexos ali que são bem importantes. Então, a gente vai dar uma passada rápida pela cartilha, né? Ela começa explicando o que é um parklet, quem pode participar do processo, né? Isso considerando o parklet efetivamente realizado, né? A cartilha ela é organizada pela prefeitura justamente para deixar mais didático a instalação e todo o procedimento de um parklet, né, real, construído na cidade de Lajeado. Então, é um mecanismo que facilita a participação, né, para que todo mundo tenha um entendimento mesmo da importância desse elemento para a cidade. Então, explica bem quem participa do processo, a justificativa, os objetivos, o passo a passo, os processos, as diretrizes de projeto, projeto e construção, informações gerais e a cópia da lei ao final da cartilha. O que a gente vai destacar mais aqui são as diretrizes de projeto. Mas antes a gente vai dar uma passada geral pela cartilha, onde ela explica ali, né, como já está também no edital, o que é um parklet, né, fundamentando que o parklet ele tem que ser entendido como uma extensão da calçada, né, como um espaço público, por mais que ele seja instalado e gerido muitas vezes por um ente privado, que pode ser uma pessoa física ou uma pessoa jurídica. Tá? Então, essa pessoa seria considerada a proponente, né? Pode ter um patrocinador, e é sempre importante, aqui algumas dicas que a gente vai passar para vocês. Pensar na comunidade, né? Quem vai utilizar aquele parklet? Né? Isso é uma informação bem importante. Essa palestra técnica, ela é mais para trazer dicas e subsídios, né? Lembranças para vocês. Mas não quer dizer que o que a gente vai falar aqui vai interferir diretamente na proposta de vocês. São mais recomendações e dicas. O que vale mesmo é o edital, que é a regra do concurso, né? Então, continuando aqui. Tem a justificativa, né, de por que Lajeado entendeu que isso é importante, né, a utilização dos parklets, com alguns dados, né, então aqui, por exemplo, um parklet atende em média 300 pessoas por dia, enquanto duas vagas de estacionamento atendem cerca de 40 pessoas por dia. Então, olha que legal, é legal a gente pensar num espaço como um espaço público que atende um grande número de pessoas, então que tem essa rotatividade de pessoas, esse é o princípio básico, né? Então, com o objetivo de ampliar a oferta de espaços públicos, estimular os processos participativos, incentivar a interação do bairro, ressignificar as vias, incentivar o uso de transporte não motorizado e assegurar um espaço confortável e seguro aos usuários, né? Aqui vai mostrar o passo a passo, né, de estudo de viabilidade, conhecimento do público e projeto. A gente vai focar mais na questão da viabilidade e principalmente na questão do projeto. Tá? Então, primeiro, a escolha do lugar. É legal vocês atentarem que o edital mesmo já direciona 2 quadras ali, né, na rua Benjamin Constant, para a gente fazer a implantação desse estudo do parklet. O estudo de viabilidade, que é o caso do projeto real. Então, isso é legal vocês considerarem, de repente, na prancha, né? A gente tem uma implantação,
indicando aonde é a vaga que vocês escolheram, né? Então, como se fosse um estudo real. Então, isso é um dos elementos que não está obrigatório, mas que é uma sugestão, que de repente pode ficar interessante até para a comissão julgadora conseguir entender bem a localização, né? E a gente seguir exatamente como está no manual da prefeitura. Tá? Alguns itens a considerar aqui, né, como os equipamentos imobiliários urbanos, como poste, banco, abrigo de ônibus, todas essas informações foram disponibilizadas por meio do levantamento, né, que é um dos anexos, né, elementos do sistema de drenagem, outras questões como caixa de inspeção, a vegetação, elementos bem importantes, né, sinalização horizontal e vertical, são elementos que vão estar nas diretrizes ali na parte final, tá? Depois o projeto mesmo, que tem que ter as plantas baixas propostas, elevações, perspectivas isométricas e um memorial descritivo. É interessante vocês considerarem isso como elementos que é legal vocês apresentarem nas pranchas, né? Então, ter as plantas, as elevações, né, algumas, e algumas perspectivas, além de um memorial descritivo. Inclusive, no edital do concurso, a gente indica que esse memorial descritivo, ele justifique por que vocês escolheram aquelas vagas para trabalhar, né? Então, isso é uma coisa que a gente, né, um elemento que a gente adaptou do manual e já inseriu no edital do concurso. Algumas questões de prazos, né, que é importante. Aqui, ó, por exemplo, a obra de instalação do parklet deve ocorrer no máximo em 72 horas. O que a lei está querendo dizer conosco, para a gente, né, que a gente pode utilizar aqui no concurso? Que é legal vocês pensarem em estruturas que sejam rápidas de instalar no local, que eles sejam, né, montadas previamente, alguma questão modular, enfim, vocês têm toda a liberdade criativa para isso, mas pensando nisso, né, numa facilidade de montar e de desmontar essa instalação, que ela é considerada uma instalação temporária. Né? A questão da manutenção, que é bem importante, como a gente viu, tem uma grande circulação de pessoas, é um espaço público e que muitas vezes é gerido por um ente privado, então esse é um elemento, uma diretriz importante do projeto. Alguma questão de renovação de uso, a ideia é que esse parklet fique cerca de 2 anos, né, instalado, e que a remoção dele tem que ser fácil, como a gente já atentou aí anteriormente. Agora, é a parte mais legal para a gente considerar no concurso, que são as diretrizes mesmo, né? Pensando a velocidade da via, a caracterização do entorno, e aí aqui algumas questões importantes de dimensões, né? A gente colocou, está previsto no edital, que ele deve ocupar 2 vagas de estacionamento, então aqui tem as dimensões aqui, né? No máximo, 2,20 de largura por 10 metros de comprimento. Tem que prever acessibilidade, né? Então, evitem questões de desníveis, assim, né? Para a gente conseguir acessibilidade universal. E um elemento bem importante para a gente considerar em qualquer projeto de parklet é manter a drenagem pluvial. Então, a gente tem que pensar que, né, na sarjeta, né, nesse espaço ali que fica ao meio-fio, é onde corre a água da drenagem pluvial. Então, o parklet ele não pode obstruir esse sistema de drenagem, tá? Isso vai aparecer daqui a pouquinho algumas dimensões, né? A inclinação, né, para a gente cuidar, para ter acessibilidade aqui também. A distância das esquinas, então, o espaço do parklet tem que estar no mínimo a 10 metros do bordo do alinhamento da via, que é aqui nessa figura ilustra bem, né, onde é que é o bordo do alinhamento da via, né? E as limitações de tamanho, de acessibilidade. Então, atentem bastante para essas questões, que é importante. Algumas outras diretrizes que são estabelecidas na lei é a sinalização. Então, aqui explica como é que são essas faixas aqui que a gente tem que sinalizar para que o parklet ele seja visível, né, para os veículos que estão trafegando na via e não cause qualquer tipo de acidente. Alguma questão das proteções laterais, né, de no mínimo 90 e no máximo 1,20 m. Inclusive aqui, em algum momento, a cartilha ela mostra os usos recomendados para o parklet. Então, isso é legal a gente cuidar, essa altura lateral, que um dos usos recomendados é que tenha espaço para sentar. Tá? Não é obrigatório, mas é recomendado. Então, pensem, a pessoa sentada ali, como é que ela vai se sentir confortável com essa altura de proteção lateral, né? E que tem que ter mínimo 90 e no máximo 1,20 m.
A estrutura do piso, considerando que o indicado é um piso elevado do chão, evitando perfurações e danos à via, né? Pode ter algum tipo de perfuração, mas no máximo 12 centímetros de profundidade, e mantendo a questão da drenagem, né? Então é indicado uma chapa metálica articuladora removível, justamente pensando naquela ideia que a gente falou antes, né? De ser uma estrutura efêmera, que tu consiga montar com facilidade e desmontar com facilidade, sem prejuízo da via ou de todos os sistemas que a gente tem na cidade, né? E pensar em equipamentos imobiliários urbanos. Então, por exemplo, que vai ser incentivada a relação entre estacionamentos de bicicleta, né, que a gente chama de paraciclo, é um ambiente acessível em todos os momentos do dia, né, de dia, de noite. Daqui a pouco prevê algum elemento de iluminação, pode ser interessante também. E tem alguns elementos opcionais, como mesas e cadeiras, suporte para coleiras de animais, equipamento de ginástica, paraciclos, lixeiras. E outra indicação aqui, que se sugere a inserção de vegetação de pequeno porte ou arbustos. Aqui, até trazendo uma recomendação, evitem elementos que causam muito obstáculo visual, como vegetações muito grandes ou muito densas, porque isso às vezes gera uma insegurança para quem está andando pela rua. Então é legal o uso da vegetação, mas vamos cuidar, né, a escala desses elementos e elementos de fácil manutenção, enfim, como toda a estrutura do parklet. Não é permitido a cobertura fixa do parklet, tá? Mas é permitido, sim, o uso de ombrelones e guarda-sóis, desde que tenha uma altura máxima de 2,5 metros e que não ultrapasse os limites do parklet, tá? Cuidar para algumas questões de identidade visual, que o parklet ele não pode fazer uma referência direta ao uso do solo, né, privado, né, ali da frente. Inclusive no edital a gente recomenda que isso não seja feito, que a gente não vincule a proposta de vocês a qualquer marca ou equipamento. Né, na lei indica que tem uma pequena placa que a gente pode colocar essa indicação, que vocês podem inventar um conceito, fazer alguma coisa, né, na proposta de vocês, e uma placa indicando que é um espaço público. Todas as dimensões já estão previstas aqui na cartilha também, tá? E um dos elementos que pode ser previsto é o lixo. Tu pode ou solicitar a implantação de uma lixeira pública, e aí o recolhimento desses resíduos serão, né, pelo poder público, ou então instalar lixeiras que vão ser associadas com o uso do solo privado, e aí é o responsável que tem que cuidar desse recolhimento. Aqui, então, a questão da sinalização, como eu tinha comentado anteriormente. Então, pode ter uma placa do proponente, mas que seja, né, com uma dimensão máxima de 30 por 20. Não pode ser assim uma grande marca, um grande anúncio publicitário, digamos assim. E tem que ter essa placa de indicação de uso unicamente público. Então é legal vocês pensarem, de repente, aonde seria legal instalar essas placas, daqui a pouco tirar partido dessas indicações, né? Depois, algumas orientações aqui para execução de reserva de vagas, né? E, ao final, então, como a gente apresentou lá no início, tem a lei, né? Que vai explicar exatamente os elementos que estão na cartilha, mas aí em uma forma mais textual. Tá? Então, aqui o objetivo foi apresentar justamente essa cartilha elaborada pela Prefeitura, que traz algumas diretrizes que são bem importantes para a gente considerar. Agora, então, passo a palavra para a Fernanda, para a gente falar um pouco mais sobre o edital e os anexos que a gente disponibilizou para vocês realizarem a proposta. Então tá, pessoal, eu acho que tem algumas questões, assim, que é importante a gente lembrar, até porque já geraram dúvidas, né, e já foram enviadas questões por e-mail para a gente. Sobre o local, então, né, começando. O parklet, né, a proposta de vocês, ela deve ficar na Avenida Benjamin Constant. Não podem ser utilizadas as vias perpendiculares a ela, mesmo que compreendidas nesse trecho ali que a gente definiu, né, como área de projeto, que é entre a Rua Pinheiro Machado e a Rua Carlos von Koseritz. Então, tem que, né, tá na própria Benjamin, certo? É importante também, reforçando um pouco o que o professor Marcelo já comentou, né, não associar a proposta de parklet de vocês a qualquer espaço privado, porque o parklet, ele é uma área pública, né, então ele está ocupando um espaço público da via, então ele não deve estar associado a nenhum estabelecimento comercial, beleza?
É importante que vocês acessem os anexos, então, que estão disponibilizados com o levantamento, e façam a escolha das vagas, né, sendo que vocês não devem utilizar qualquer vaga especial, como, por exemplo, vaga para pessoa com deficiência, vaga para idoso, não podem utilizar as áreas ali que são de paradas de ônibus, né, então usem somente as vagas convencionais ali que estão indicadas nesse levantamento. E também é importante, né, que no memorial descritivo vocês justifiquem, então, essa escolha, né, do local que vocês definiram para implantar o parklet da proposta de vocês. Outra questão também importante é que, conforme está especificado já no edital, as vagas devem ser duas, né, duas vagas contínuas, não pode ser duas vagas separadas uma da outra. Então, essas vagas, né, têm que estar associadas lado a lado, né, para ser bem claro. Sobre a questão de formação das equipes, tá, pessoal? A gente definiu que todas as equipes devem ser multidisciplinares, por isso elas devem conter de 2 a 5 integrantes, e um desses integrantes tem que ser obrigatoriamente ou do curso de arquitetura e urbanismo ou do curso de engenharia civil. A parte disso, vocês podem associar estudantes, né, colegas de quaisquer outras áreas, inclusive, assim, gastronomia, né, se vocês acharem que, de repente, vai agregar algo de interessante para a proposta de vocês, né, a criatividade não precisa ter limite. Então, a questão só é que precisa ter sempre um estudante de arquitetura e urbanismo e um de engenharia civil compondo essas equipes participantes. O formato da prancha, então, do projeto que vocês vão entregar é um formato de prancha A2, orientação paisagem. A gente tem também um arquivo de prancha disponibilizado em PDF para vocês, junto desses arquivos anexos que estão disponíveis lá no site do concurso. O selo, né, também foi disponibilizado em formato PNG, tá? Então, se alguém quiser usar algum outro software, né, para a elaboração da prancha de apresentação, que não necessariamente queira utilizar o PDF de base da prancha, pode só inserir o selo, mas respeite ali as dimensões que estão como referência no arquivo PDF enviado com a prancha, né, com o padrão de prancha para vocês. Depois, eu acho que tem outras questões assim importantes que podem talvez gerar dúvidas, né? Nesse nosso concurso, o envio das propostas vai acontecer no mesmo momento que vocês fizerem a inscrição, tá? E a inscrição ela é feita dentro do site da Univates. Então, para vocês conseguirem chegar lá na inscrição, vocês vão precisar fazer um cadastro, né, inserindo todos os dados ali, é um cadastro padrão da Univates. E aí, a partir desse cadastro, vocês vão gerar um login e senha, e aí vocês conseguem acessar, então, a plataforma lá, o site específico de inscrição do concurso, tá? Então, quando vocês forem fazer a inscrição, é importante que vocês já tenham todos os documentos requeridos ali no edital, que são comprovante de matrícula dos participantes, né, os dados ali que são solicitados, junto com o arquivo da prancha, para vocês já fazerem o upload dela, né, e entregarem tudo junto. Então, esse envio vai ser realizado justamente no momento da inscrição, né, não tem uma inscrição prévia para um posterior envio das propostas, é tudo no mesmo momento. Isso é bem importante, eu acho, de frisar, porque em outros concursos, às vezes, o formato é um pouquinho diferente, né? Mas no nosso, por uma questão de organização e gestão das propostas, a gente adotou esse formato. Outra questão é que vocês não têm nenhum número específico para inserir no selo, tá? Isso eu estou comentando porque já houve um questionamento nos nossos e-mails lá sobre isso. Então, depois do envio de vocês, a gente vai, aí por conta, né, da organização mesmo, a gente vai numerar, as propostas de vocês para conseguir identificar e associar a cada equipe autora, tá? Mas vocês não precisam se preocupar em inserir, informar qualquer numeração específica nas propostas de vocês. A gente que vai fazer esse rastreamento aí entre propostas enviadas e os autores. Não sei, eu acho que das dúvidas que surgiram até o momento e o que a gente gostaria de frisar, né, com vocês sobre o edital e questões que a gente entende que poderiam gerar talvez mais dúvidas, seriam essas. Eu não sei se o professor Marcelo tem mais algum comentário aí a complementar. Não, acredito que seria isso, né? O nosso objetivo aqui é justamente tornar públicas as principais dúvidas que apareceram e esclarecer os principais elementos. Salientando, por fim, né,
para vocês cuidarem bastante o prazo final para o envio das propostas. Como a Fernanda colocou agora, a inscrição e o envio das propostas é realizado no mesmo momento e tem alguns documentos ali que estão especificados no edital. Então, deem uma olhada antes nos documentos, já deixem tudo separados, né? Cuidem para não deixar para a última hora, porque quando fechar ali o final do dia, né, às 23 horas e 59 minutos do dia 17 de agosto, o sistema vai fechar. Então, se alguma proposta ainda não tiver sido enviada, vocês não vão conseguir. Então, não deixem para a última hora, né? E se tiverem qualquer dúvida adicional a esse vídeo, vocês podem entrar em contato conosco por meio do e-mail oficial ali do concurso, que é concursoparklets@univates.br, que é o e-mail que consta no edital. Então, uma boa proposta aí para todos. Estamos ansiosos, né, pelos resultados de vocês. E é isso aí. Qualquer coisa, a gente está à disposição. Obrigado. Isso aí, pessoal. A gente segue à disposição. Acessem lá o site, né? Lá vocês têm toda a documentação necessária. E ainda assim, se surgirem quaisquer outras dúvidas, é só entrar em contato conosco por e-mail que a gente está respondendo, né? Sempre na medida do possível. Tá bom? Obrigada, então.